Primeiro dia em Oslo, capital da Noruega, Escandinávia, terra dos primeiros exploradores, dos maiores navegadores e terra dos vikings. Vamos conhecer o topo do mundo e conhecer se realmente bacalhau tem cabeça. Estamos muito próximos ao Círculo Polar Ártico. É por isso que quase todas as cenas parecem ter sido filmadas ou ao nascer do sol ou ao pôr do sol. E no verão, praticamente o sol não se põe. Ele se aproxima do horizonte, desce um pouco e volta a nascer. Nunca escurece no verão. Esse é o verão norueguês. E de 2006 a 2018, foi considerado o país mais caro do mundo. Hoje está em quinto lugar, perdendo para algumas cidades da Suíça. A cidade foi fundada no ano de 1048 pelo rei Haroldo III, quando em 1624 foi totalmente destruída por um grande incêndio. O rei Cristiano IV reconstruiu a cidade com o nome de Cristiânia. A cidade continuou com o nome de Cristiânia de 1624 a 1925, quando foi rebatizada com o nome de Oslo. A cidade de Oslo, como a conhecemos, portanto, é de 1925, bem recente, mas a Escandinávia é habitada desde o período pré-histórico. E o clima nórdico vai do sol à chuva em questão de horas. Já está chovendo. Os restaurantes pela manhã e as construções em tijolinho vermelho.
Navio da Marinha Norueguesa. E aqui é a entrada no porto da oficina de restauração de barcos antigos. E os barcos de madeira são os mais raros, porque as leis atuais da Noruega proíbem o desflorestamento ou o corte de árvores de madeira de lei. E madeiras ruins não servem para barco. Então os que existem de madeira eles restauram. Ah, é maravilhoso. Isso é um artesanato. É o verdadeiro artesão antigo. Terra dos vikings. Terra dos marinheiros. Esse é o barco mais antigo daqui. You do boats? Yes, we are restoring Old boats. old boats. Yes, Which year? 100 years old. 200 anos atrás, Regina. Imagine, aqui não é uma fábrica de barco, é uma restauração de barcos antigos. E aquele último tem 200 anos de idade, que ele está restaurando. Isso é uma coisa de artesão mesmo. Um presente para mim estar aqui hoje. Valeu um pouco mais do que os próprios museus. Muitos restaurantes à beira-mar.
E aqui nós temos a parte original em pedra e logo acima a parte reconstruída pós-guerra em tijolo. E para onde você olha, sempre existem os fiordes noruegueses. E aqui a parte militar, onde ficava um alojamento dos soldados. Aqui é a região atrás do castelo. Segundo um guia comentou, aqui funcionou um centro de concentração de judeus no período da Segunda Guerra Mundial. Tudo isso aqui é a região do castelo. Vista do alto do castelo. Um belo navio de cruzeiro parado aqui em Oslo. Entrada do castelo. E este é um navio de bandeira norueguesa. E aqui são os jardins atrás do castelo. Imagine se esse canhão ainda tivesse funcionando. Que tal afundar um transatlântico?
e onde eles colocaram um sino. E aqui é o porto, de onde saem os barcos para a Ilha dos Museus e para os fiordes de Oslo. All aboard! O Ópera e o Museu Munch, onde está sepultado eternamente meu primeiro drone, entre a vidraça de vidro e onde começa o código de barras. Foi ali que eu perdi o meu drone ontem. Sorte que eu achei a DJI Oslo e já comprei mais um drone. Essa viagem sem drone não fica. Ah, meu Deus, mas pensem numa criança triste chorando a perda de um brinquedo. Chega aí, deixa eu passar aí. Atrás dele, sai correndo. Na pandemia eu dormia de máscara de pijama, porque minha mulher é dentista. Imagina pegar Covid da mulher, não sei com quem ela andou de dia, né? Saúde para todo mundo, que essa viagem seja a melhor de toda a nossa vida. Estamos só começando. E esse é o principal fiord de Oslo. Fiord nada mais é do que uma grande entrada de água do mar entre altas montanhas rochosas originadas por erosão pelo gelo do período glacial. Todo esse sedimento originário dessas erosões criaram o que hoje é a Dinamarca. A Dinamarca, portanto, é feita a partir dos sedimentos das erosões da Península Escandinávia. Captain? Tá filmando? Yes? É bom, Desafio to Brasil. eu sei. Ah, você é brasileiro. Eu sou norueguês, mas moro na Porto Alegre. Em Porto Alegre. Encontrei um norueguês que mora em Porto Alegre. Não é a primeira vez que tem brasileiros aqui. Legal. Tem brasileiros aqui. Sempre bem-vindos. Que bom. Verão norueguês.
fiord de Oslo. E esse é o barco do tour pelos fiordes de Oslo. E pela Noruega ser um país muito frio, quase todos os barcos são fechados. E aqui é a central do Prêmio Nobel da Paz. É aqui que ocorre a cerimônia anual de entrega do Prêmio Nobel. E aqui mais um museu. E lá na outra margem, o castelo que visitamos hoje. Imagine a criatividade norueguesa. Fantástico. Mais um museu.
E aqui um posto de gasolina para barcos, na Marina de Oslo, ao lado da Color Line. Catch my breath before I start off again. Living on without a moment to spend, to pass the evening with a drink and a friend. I let my skin get too thin. I'd like to pause, no matter what I pretend. Like some pilgrim who loves to transcend, learns to live as if each step was a year. Essa é uma das marinas mais cobiçadas de Oslo. Geralmente a fila para você conseguir uma vaga nessa marina chega a ser de anos, até você conseguir uma vaga para sua lancha.
Museu Kon-Tiki. A expedição Kon-Tiki navegou do Peru à Polinésia em 1947 em uma balsa feita de troncos com uma técnica pré-colombiana. Esses sim eram grandes exploradores e aventureiros. Eu imagino atravessando o oceano numa balsa feita de troncos. E aqui é o Museu da Exploração da Ilha de Páscoa. Um barco totalmente feito de juncos. A balsa Ra-2, feita de juncos com uma técnica egípcia, navegou da África ao Caribe. Este é o barco da expedição Ra-2, já que o da expedição Ra-1 não obteve sucesso, naufragou. Imagine atravessar os oceanos nessas balsas feitas em madeira e juncos. Esses eram heróis, esses tinham coragem. Museu Kon-Tiki, 1947. Museu Fran. Nós vamos conhecer agora. Esse é o famoso navio Fran. E aqui os caminhos feitos pela expedição Explorador dos Polos, um navio totalmente em madeira. O navio Fran foi construído em 1893, usado pelo explorador Nansen, entre outros exploradores, no Polo Norte, e foi com Amundsen, em 1911, o primeiro a chegar e explorar o Polo Sul. O navio Fran é o mais mítico navio de exploração polar, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul. Na frente um reforço de madeira para quebrar o gelo. E aqui mais um barco do segundo museu ao lado. Esse é o navio Joa. E aqui é um setor só das fotografias do Hansen, 1893. E essa é uma embarcação bem menor. E aqui o Museu Marítimo.
E agora nós entramos no Museu da Marinha, o terceiro museu. Museu Marítimo de Oslo. E é incrível esse Museu Fram. A impressão é que eles colocaram o navio e fizeram um museu em volta. Impressionante. Estamos agora no Museu da Vida Natural da Noruega. Como eram a casa dos noruegueses, por causa do frio e da neve. E assim eram construídas as casas antigamente. E aqui aparentemente acessórios de fazenda. E era assim que os noruegueses viviam. E a vegetação em cima das casas ajudavam a manter a temperatura interna. Essa famosa Steve Church.
Essa é a região de Numedal. Onde eu encontrei uma estátua de Franklin Roosevelt, americano, presidente americano da Segunda Guerra Mundial, no Porto de Oslo. Mais um fim de tarde. A Johan Gate, Carl Johan Gate, um dos calçadões do comércio mais famosos da Noruega. Carl Johan Gate. E eu precisei vir para a Noruega para aprender que bacalhau não é um peixe. Não existe o peixe bacalhau, mas um processo de salga e secagem de alguns peixes específicos até se transformar no bacalhau. E como não se salga a cabeça, não existe cabeça de bacalhau. Precisei vir para a Noruega para aprender isso. É por isso que nunca ninguém viu cabeça de bacalhau. E o peixe da qual se faz o bacalhau servido aqui na Noruega, na verdade, eles servem fresco. De nada tem o sabor do nosso bacalhau. E essa rua começa na Central Station e termina no Palácio, passando pelos principais pontos turísticos, ruas comerciais e pelos jardins do Palácio. Carl Johan Gate. Guardado por um troll. E essa é a Catedral de Oslo. E aqui é a Catedral, no momento fechado.
E agora, hora de um pub. E aqui é a região da Central Station, estação central de Oslo. Ele falou que não ia pegar um trem chegando. A Central Station é gigante. É aqui que chegam todos os trens e ônibus de todos os lugares. Palácio Real. Do palácio sai a Avenida Karl Johan Gate, que vai até a Central Station, a estação central de trens e ônibus de Oslo. É uma avenida só. Essa é a cerimônia da troca da guarda. Aparentemente uma troca de rádios de comunicação. Está feita a troca da guarda. E aqui os guardas do palácio. Aqui já faz parte dos Jardins do Palácio Real de Oslo.
E aqui são os jardins do palácio, os jardins reais. E aqui é justamente onde mora o rei. Aqui eles fazem estátua de tudo, até de alguém viajando. Aqui é os fundos do palácio do rei da Noruega. Palácio Real. E quem eram os verdadeiros vikings? Na verdade, existiu o que chamamos de Era Viking, que durou cerca de 300 anos, do ano 800 ao ano 1060. Vikings, na verdade, eram as tribos celtas que saíam para o mar. Na verdade, os vikings eram os marinheiros da Escandinávia. Eram, na verdade, os piratas dos países nórdicos. E aqui é a Sala das Múmias. Viking, por definição, eram os piratas nórdicos, exploradores, guerreiros e comerciantes. Eles invadiam, exploravam e colonizavam grandes áreas da Europa e ilhas no Atlântico Norte, sempre em busca de terras mais férteis, já que o país onde viviam era eternamente noite e muito frio. Durou do ano 800 ao ano 1060, quando foram derrotados. Esse foi o Museu Histórico. E aqui é um exemplo típico das construções da Noruega. Oslo está entre as cidades com o maior custo de vida do mundo. Entre 2008 e 2019, foi considerada a cidade mais cara do mundo, quando foi superada pela Suíça, embora seja a cidade com o maior IDH do planeta. É o Índice de Desenvolvimento Humano. E agora eu saí das ruas tradicionais. Estou indo para o interior mesmo, onde são as zonas urbanas, as moradias das pessoas. A arquitetura é impressionante. Parque das Estátuas. Portão principal do parque. Esse é o verão norueguês verdadeiro. Eu imagino aqui no inverno. Dizem que são apenas 3 a 5 horas de sol por dia. O resto é noite. Dá para ter ideia de como é viver num país assim? Em cima de toda a estátua tem uma gaivota.
Pensa num moleque birrento. Perfeita essa estátua. O portão principal. E essa é a última estátua do parque. E aqui termina o parque. E ao redor uma grande área livre para piquenique, brincar com os pets. Lindo esse parque em Oslo.
E os cadeados é um fenômeno mundial. Geralmente se prende o cadeado numa ponte, joga-se a chave dentro d'água, lá na frente a ponte das estátuas. Este é um museu dentro do parque. Vigeland Museu. Parque das Estátuas. E aqui dois grandes pontos turísticos de Oslo, a Biblioteca Pública e o Teatro de Oslo. E aqui é a área moderna, Teatro de Ópera de Oslo, e atrás o Código de Barras.
Ópera e Balé de Oslo. A água de todo o fiord é bastante escura e muito gelada. No verão, os esportes por aqui mudam. No verão, eles aproveitam para nadar. E mensagens pela Ucrânia encontramos em toda a Europa. E o teatro é totalmente revestido em mármore branco de Carrara, um mármore italiano. E aqui é a entrada principal do ópera, revestido em vidro e mármore de Carrara. Fim de tarde em Oslo, e esse clima nórdico inesquecível. E o chique aqui é subir em cima dele, e olha que ele ainda tem 20 metros embaixo d'água. E esse é o edifício Código de Barras. Não se animem, foi uma bike elétrica. Não é fácil subir aqui não. Imagine esse fim de tarde em Oslo, Noruega, no alto verão, 9 graus nesse momento. Famoso Museu Munch de Artes Plásticas. Um dos maiores artistas da Noruega. E para mim tem uma parede totalmente escrita em braille. Eu imagino que isso seja em braille. Aqui já é a vista de cima do monumento, de cima do ópera. Essa é a parte superior, onde está escrito tudo em braille. O charme aqui é assistir ao pôr do sol de cima do ópera. Que lugar melhor para terminar um final de tarde. Pôr do sol visto do Ópera de Oslo. Indo embora agora. Uma viagem incrível pela Escandinávia. Vale a pena uma visita à terra dos vikings. Inesquecível. Encerrando os trabalhos por hoje, em frente à prefeitura de Oslo.
antiga cidade de Cristiânia, Oslo, Noruega.